Então vamos lá, senhores, tranquilos, o Alex para mais um vídeo. Então agora responder aí dois aí, na verdade acho que um comentarista, um jornalista, acho que um outro comentarista do Sport TV, aí mais alguns, né, com comentários que eu vou explicar realmente algum desses temas. Na verdade eu realmente estava para explicar em um vídeo, eu acabei não fazendo esse vídeo ainda, mas eu já vou adiantar um pouco esse tema aqui. E são aí o grafite e o PVC. O PVC já apareceu aqui no canal, já falou umas bobagens, uns negócios que não tinha nada a ver. O grafite, se não me engano, talvez eu possa ter falado alguma coisa dele. Então os dois falaram coisas que eu achei ali errado e tal. Às vezes dá uma impressão que realmente eles estão falando de alguma forma a meu respeito, de uma maneira, às vezes até sequenciada, não só eles, né? Às vezes dá a impressão por alguns comentários, algumas coisas, algumas indiretas que eventualmente lançam. E eu discordo, sempre discordei. No geral, é melhor não se fazer jogo duro. Eu entendo em alguma, como eu já falei aqui, eu entendo em algumas situações que possa haver permissão, porque pode haver alguma melhor, então eu não necessariamente critico, vou dizer sempre que a informação está errada, mas eu não necessariamente sempre critico a permissão de Deus sobre dificuldades nas nossas vidas, a não ser quando eu vejo que isso é absolutamente inútil. Fora isso, aí não tem problema. Quando de repente tem um mínimo de propósito, né? Quando tem um mínimo de aproveitamento, talvez eu até eu consiga, ou às vezes não tão mínimo assim, mas eu consiga talvez aceitar com uma naturalidade um pouco maior, só quando é inútil não dá. Aí realmente não tem como. Então aí que tá. Uma afirmação aí do PVC antes, né? Ele fala, não, porque no final estavam discutindo os pênaltis, melhor bater antes e tal. Eu entendo o argumento de bater antes, ali o grafite não explicou, é porque daí você também, um dos argumentos é que você lança a responsabilidade pro outro time acertar depois. Se você acertar primeiro, o outro vai ter que acertar depois para empatar, né? Para não ficar em desvantagem. E o PVC, não prefiro bater antes, ou alguma coisa assim, eu prefiro ganhar, né? E aí que tá, eu não concordo, né, com a questão do PVC. Não é que eu discorde dele, mas aí que tá, tem uma comprovação. Já que é no meio esportivo que nós estamos falando, né? Então eu prefiro não ir pros pênaltis, eu prefiro vencer em campo, né, PVC? Eu prefiro vencer em campo, né? Então tem essa. Mas aí que tá, às vezes eu não prefiro nem vencer, porque eu prefiro muitas vezes nem competir, não é mesmo? Aí vem é, o... E às vezes as pessoas provocam nessa questão da competição, hein? Porque às vezes, muitas vezes elas querem ganhar, elas estão competindo, elas dizem, no fundo você quer ganhar. E daí elas provocam, no final elas não aceitam eventualmente a vitória do outro, e daí provocam, né? Não sabe perder, não sabe perder. Na verdade, apenas a pessoa estava defendendo a sua própria vitória, no final ela tinha razão. É pecado, não pode usar retórica. Não pode usar retórica, e não só PVC e grafite, quem tá. Não pode usar, hein? Não pode, hein? Porque vai deixar a mente da pessoa um pouco confusa. Poxa, mas peraí, eu ganhei. O cara tá dizendo que ele ganhou. Pô, mas na verdade eu ganhei. E daí o cara vai dizer, mas você que na verdade não sabe perder. Poxa, mas na verdade eu ganhei, tô defendendo a vitória. Não, você está defendendo a sua vitória porque você não sabe perder. Retórica não pode. Bando de gente inconsequente, atrapalhando. O cara precisa de tranquilidade para ter a sua mentalidade tranquila, eventualmente, com uma vitória específica. Vocês eventualmente querem vencer, mas aí acusam o sujeito de querer vencer e de que, na verdade, ele desejando a própria vitória, defendendo a sua própria vitória, é como se ele não soubesse perder. Sei. Muito ruim, muito feio isso. Da parte de brasileiros inconsequentes que eventualmente participam de ocultismo. O ocultismo é absolutamente boçal e brutal. Então vamos lá. Agora o argumento do grafite mais especificamente. Fala, não, acho que pode ser uma ideia. Muitas vezes ali por resultados ruins os trabalhos são parados. Claro, porque muitas vezes alguns trabalhos demandam resultado grafite. E esses trabalhos, eventualmente, como a pessoa não confere a produtividade suficiente, ou ela vai ser repreendida ou ela vai ser demitida por conta disso. O que é absolutamente normal. Em algumas situações, eu concordo que há várias situações plausíveis. Ou isso pode ser uma coisa totalmente errada, porque é um resultado que daria para eventualmente melhorar ou tolerar. Então se poderia ter mais paciência com o funcionário. E há situações em que não. A sucessiva continuidade, sucessiva é uma redundância, a sucessiva ocorrência de maus resultados realmente vai gerar algum tipo de demissão. E isso, na verdade, não é só para o futebol, porque eventualmente haveria outras pessoas que poderiam dar um resultado melhor. Então, claro, é por causa do resultado, sim, que você vai ter que necessariamente, eventualmente, fazer algum tipo de mudança no trabalho ou no quadro de funcionários. Isso é absolutamente correto e até normal. E justamente, para que
Aí a preocupação do funcionário é justamente que ele talvez não esteja preparado justamente para dar os resultados que se espera dele. Ou mesmo porque ele não quer dar os resultados. Então, justamente, tem que se analisar isso. Resultados frequentemente serão ruins se eventualmente não houver ambiente ou outro motivo. Às vezes a culpa também não é dele, na questão do resultado. Aí eu concordo que realmente não é ele que tem que ser repreendido, mas às vezes porque não há ambiente de tranquilidade, e aí não adianta se cobrar resultados porque o ambiente não é favorável a tal. Não deve a bomba estourar no lado mais fraco. Se estourar no lado mais fraco é pecado, não pode. Injustiça não pode. E as pessoas eventualmente não vão querer ter todo esse trabalho de eventualmente entrar, às vezes até na justiça, ou mesmo simplesmente reclamar, nem entrar na justiça, reclamar mesmo. Elas não vão querer ter esse trabalho, justamente porque vai dar muito trabalho eventualmente lutar pela justiça. E até talvez possa ser de alguma forma perigoso para ela, porque ela pode ser de alguma forma perseguida. Mas aí que tá, não quer dizer que muitas vezes realmente não haja resultados ruins que no final decorrem de alguma injustiça que não é culpa do funcionário e é ele que vai ter que ir atrás. Eu quero ver ele ter coragem para ir atrás. Eu quero ver, e não só coragem, eu quero ver, às vezes, falta de coragem porque a pessoa pode de alguma forma sofrer alguma violência, alguma coisa, alguma violência moral, alguma violência física. Mas não só isso. É porque ela vai ter que ter muita disposição para lutar contra a injustiça nesse caso. Muita disposição. E aí, meu amigo, aí eu quero ver. Aí tem essa também, tem esses lados. Então, muitas vezes você não tem meio de tranquilidade. Ou seja, o funcionário já sofre injustiça. E ele ainda vai ter que lutar contra essa injustiça por meio de algum tipo de intervenção de outras pessoas que causem injustiça contra ele, realmente é complicado. É complicado. Então, ele vai ter que encarar isso. Claro, pode até haver bons resultados após isso, mas onde que eu estou querendo chegar com isso? É dizer que haverá uma luta contra a injustiça, pode haver resultados, mas quem estará disposto a fazer essa luta para obter esses bons resultados? Essa é a pergunta que deve se fazer. Se você considera uma injustiça sair por resultados ruins, às vezes eu também acho. Mas tem que se analisar a circunstância, né? Eu faço aqui uma comparação com a Ariel Roland, né, sobre a questão do rojão, que eu fiz um vídeo recentemente respondendo a Rica Perrone, discordando da Rica Perrone que estava errado. Justamente, aqui é um caso que eu considero uma injustiça. Dê a pessoa a oportunidade de consertar resultados. Porque se for o caso, dê a oportunidade dele consertar resultado. Porque talvez ele consiga consertar os resultados se não tiver rojão, né? Então, no meu caso, é justamente isso. É muito mais difícil para mim, por exemplo, ter bons resultados a partir do momento que eu sou minado argumentativamente. Porque por mais que eu lute contra a injustiça e eu possa ganhar alguma coisa com isso, a luta demanda muita disposição. Sem contar riscos, inseguranças. Claro que no final é protegido por Deus, mas de qualquer forma continua sendo desagradável. Se a pessoa não acredita em Deus, fica mais difícil lutar contra a injustiça, porque ela não tem a base de proteção. Ela não tem base de proteção. Aí dificulta também lutar pelos resultados que você demanda. Já vou falar mais também sobre a questão dos resultados. Se uma pessoa está sendo impedida nos seus bons resultados, e por mais que seja uma injustiça, como eventualmente ela tem uma imagem ruim, as pessoas já não vão eventualmente acreditar nela. Ela mesma vai ter que acreditar nela, e ela nem sempre crê. Ou seja, ela vai ter que ter uma luta para manter a sua própria imagem diante dos demais, que é absolutamente brutal. Uma luta que às vezes nem ela acredita tanto em si mesma, e mais, ela vai ter que convencer os outros que eventualmente ela sofreu injustiças. Por motivos ela não conseguiu obter bons resultados. As pessoas normalmente não compram esse tipo de discurso, o que na minha opinião é pecado dos outros também. Mas é verdade, às vezes a pessoa não consegue ter aí a tranquilidade e ela acabou realmente sofrendo injustiças a ponto de ter maus resultados. Mas a culpa não é dela, a culpa são dos outros que erraram para tentar acertar na vida dela. Ou não, cometeram por maldade mesmo. E agora estão usando retoricamente o erro para tentar acertar como se não fosse maldade, eventualmente buscar outras informações. Esse realmente é um ponto. Porque além de você ter que buscar bons resultados, você vai ter que convencer as outras pessoas de que os resultados ruins que você teve não foi culpa sua. Bota exercício argumentativo nisso, mesmo que seja verdade. Mesmo que seja, não importa, como eu vi um documentário esse tempo no Netflix,
Não importa o quão bem suas evidências sejam apresentadas, as pessoas talvez não acreditem em você. Porque não interessa, justamente porque aí que está o problema, porque elas vão julgar pelo resultado. Elas não vão julgar por todo o processo. O que é exatamente o que eu falo sobre a questão do Rojão. Como eu vou lançar o Rojão se eu não sei exatamente o que aconteceu pro Roland ter maus resultados? De repente a culpa não foi só dele. E ainda é uma comparação injusta. Injustamente você comparar com a Argentina. Ah, lá é um dos piores futebol do planeta. Ah, então agora ele está acostumado a tudo no Brasil. No Brasil pode acontecer qualquer coisa. Porque na Argentina, eventualmente, lá aconteceu qualquer coisa. Não com ele, mas aconteceu de repente com outras pessoas. Não sei se aconteceu com ele. Acontece com outros treinadores argentinos. Alguma coisa de ruim. Ah, lá é o futebol mais sujo do planeta. Aí chega no Brasil, pode acontecer uma coisa também tão grave quanto na Argentina. Não, mas aqui no Brasil pode, porque ele está acostumado com a Argentina, que é o pior do planeta. E lá tem tiro e não teve tiro necessariamente com ele e não tem em todas as circunstâncias. Então, quer dizer, é muito estranho, né? É muito estranho. E sim, a questão do resultado pode atrapalhar, sim. Por exemplo, eu falo na própria continuidade de execução da atividade. O argumento que eu tenho. Por exemplo, se eventualmente há algum tipo de provocação, há injustiças, e a pessoa luta contra essa injustiça, e ela não consegue lidar totalmente bem com isso, e ela acaba, paralelamente à injustiça que ela sofre, sofrendo maus resultados. Por causa de questões argumentativas malignas contra o seu coração, ela sofre pelo próprio travamento de espírito e travamento coracional e sentimental. Além disso, por causa desse travamento, ela acaba tendo maus resultados. Ou seja, isso atrapalha a própria vida. Numa situação escolar, pode ser mais difícil o sujeito passar de ano a partir do momento que ele enfrenta injustiças. Seja argumentativa, seja em casa, seja na sociedade, seja na escola. Ou seja, em todos esses juntos, se eventualmente ele tem essa questão de travamento, isso gera maus resultados, mas ele pode passar de ano do mesmo jeito, tá, mas com muito mais dificuldade. E porque ele eventualmente se sente mal consigo mesmo, de alguma forma, ele pode enfrentar essas dificuldades e ter mais dificuldade para passar de ano. Ele passaria de ano normalmente se ninguém o provocasse. Como eventualmente ele foi provocado, agora ele tem algum tipo de dificuldade escolar. Só para dar o exemplo da escola. Se ele tem dificuldade escolar, agora ele pode ter passado de ano, mas ele vai ter mais dificuldade para passar de ano. Aí está a grande questão. Ele vai ter muitas dificuldades para passar de ano. Aí, infelizmente, acaba sendo uma questão muito complicada. Talvez não teria tantas dificuldades para passar de ano se eventualmente não houvesse qualquer tipo de provocação externa. Ou mesmo no futebol, justamente. Vamos aqui ter bons resultados profissionais de futebol. Talvez se ninguém eventualmente o incomodasse, esse treinador, esse profissional, teria melhores resultados caso eventualmente... mas no final ele é demitido. Muitos trabalhos acabam sendo impedidos por resultado. Aí que eu discordo, aí que eu acho um pouco, talvez, não sei se é uma retórica ou uma distração do grafite. Porque não é que o trabalho deve ser impedido por causa do resultado. O próprio resultado não teria acontecido se não tivesse acontecido alguma coisa errada dentro do meio de um clube específico de futebol, alguma coisa. No final o cara acaba sendo injustiçado pelo resultado. Não, mas se ele não tivesse tido problema dentro, problema interno ao próprio clube, não teria acontecido um resultado ruim. Então não é que eventualmente eu seja mal julgado pelos maus resultados que eu tenho. Mas peraí, os resultados não teriam acontecido se não tivesse ocorrido questões antes. Então não são só as pessoas que têm que perder o seu preconceito em relação aos maus resultados, que eu também acho que há. Eu acho que há preconceito em relação aos maus resultados. Agora o Mancini foi demitido do Corinthians. Só culpa dele? E outra, não é questão de culpa. Alguns jogos, ainda ele teve que em alguns jogos, de repente, poupar ali alguns titulares, alguma coisa assim. Calma aí, meu amigo, pera aí. Ele perdeu pro Peñarol, que tá jogando uma super bola, que é um super time.